Bem, vamos lá. Ficou combinado ontem, na reunião, que eu apresentasse, né, principalmente para quem não foi, esse processo criativo para definição da identidade visual do grupo, que inicialmente se chamava Edumatic. Então, tem algumas propostas que eu vou apresentar para vocês. Então, vamos lá. Bem, atualmente a gente está em busca, né, de uma definição, geralmente quando se cria, né, uma identidade visual, de um símbolo e de um logotipo que está descrito nesse quadro aí na tela, né? O símbolo tem uma ligação direta com as construções sociais, ele tem que ter uma significação, né? E o logotipo ele reforça, né, o que essa significação propõe, né? A fonte ela reforça essa ligação simbólica. Nós temos aí uma evolução, né, das representações simbólicas na humanidade, né, desde a teoria do belo de Aristóteles, que ele tenta entender por que uma coisa é mais interessante do que a outra, né, depois a teoria da imitação, que o ser humano passa a tentar representar simbolicamente aquilo que ele vê, né, com a chegada da pintura, né, renascentista, principalmente depois com a fotografia, e depois a teoria formalista, né, que eles começam a perceber que as cores, os traços possuem uma significação, né? Então nós chegamos a esse termo hoje em dia muito usado na publicidade, né, em outras áreas também, o menos é mais, né? Qual o mínimo de informação que a gente precisa para representar alguma coisa que a gente quer, né? Então tem alguns exemplos, né? Adobe, a Nike, hoje em dia você, com esse traço, né, da Nike final do lado direito ali, você consegue saber que é a Nike, você não precisa de mais nada, né? E uma representação interessante é a Playboy. Ela tem aí o coelhinho e antes era bastante poluído, né? Antes era uma representação de um cenário, hoje é o simbólico. Bem, Edumatic, né? Grupo de pesquisa científica, está ligado ao estudo de bases tecnológicas que podem ser utilizadas na educação. Inicialmente também envolvia, na maioria, estudos voltados para a área matemática. Essa questão atualmente, né, ligada à tecnologia, possui um apelo muito grande, né, na sociedade, né? Então isso é uma questão pertinente também que eu considerei para o desenvolvimento desse símbolo. Então busquei no Google alguns outros grupos, né? Tem o grupo aí que a Silvana fazia parte também e ainda faz parte, né, lá na Unesp, né? Até a forma de falar é um pouco complicada. Como é que é, Silvana? É GPImen, né, que o pessoal fala. Então isso eu gosto de uma coisa mais fácil. Eu acho que todo mundo, né? Tem esse grupo Gente, né? Eu acho que fica um pouco difícil de entender, né? Só quando você consegue. Grupo de estudos em novas tecnologias, aí gente, ó, que legal, né? Tem o símbolo deles ali, tem interessante. Tem esse grupo, né, que tem a parceria com a Secretaria de Apoio às Tecnologias Educacionais do Ceará, junto com a Universidade Estadual do Ceará. Tem o GTECMAT, Grupos de Estudo da Tecnologia da Educação Matemática. Esse daí eu acho que está até com... tem um CNPq junto. O GEC, Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologia. Você vê que eles repetem muito, né? Tem que ter o G, né? Tem que
o GETEC, JET, né? Fica tudo muito parecido. GETED, Grupo de Pesquisas e Estudos em Tecnologia Educacionais e EAD. Utilizar o G do Google, né? Não acredito que seja algo muito indicado. Meu conceito criativo, né? Da onde eu parti? Nós temos que falar de pesquisa, ensino, aprendizagem, ciência, tecnologia. Ele tem que ser utilizável, você tem que poder aplicar, né, num boné, numa camisa, num papel timbrado, numa apresentação de slides. Ele tem que ser marcante, eu acho que tem que ser diferente, tem que ser representativo. O conceito artístico, né, representar o conhecimento, o computador, a ruptura, o voo, né, de a gente romper esse pragmatismo que a gente vive. Dinâmico, utilizável e marcante. Eu pensei, essa é a primeira proposta, tá? Eu pensei no livro, né, Rompendo a Tela Widescreen, né, e de que forma a gente pode trabalhar isso simbolicamente, né? O menos é mais. Então, estudando, rabiscando bastante, cheguei nesta forma, né? Tá a tela, o livro, que ao mesmo tempo é uma asa, ele rompe a tela, e aí tem as três cores, o RGB, né? Red, Green e Blue, que são as cores primárias que formam a cor, né, nas telas, na cor luz. Nome do grupo, né? Lendo uns artigos da Silvana e uma conversa inicial com ela, nós já percebemos a necessidade de mudança, porque a Edumatic está muito ligada à matemática. Então, Eduque, né? Podemos mudar esse nome? E aí comecei a pensar, né? Tem algumas opções, EduTech, EduTeclando, que é algo que foge um pouco desse normal, mas também não traduz o que nós somos. GPTE, que segue um pouco a linha dos outros grupos, né? Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Educação. E eu pensei no final em GAT. GAT, no meu entender, possui uma representação interessante. Vou tentar explicar para vocês. Primeiro, o GAT é a polícia, né? Tem um grupo de ações táticas da polícia que chama GAT, que é bastante conhecido. Então nós não deixamos de ser os detetives, né? Táticos, os investigadores sobre essa questão da tecnologia na educação. Em inglês, gate, que é portão, né? É interessante isso. Open the gate, né? A gente abrir esse portão, abrir essa... Aqui em Minas, abrir essa porteira, né? Para essas novas possibilidades. Tem o gateway. Gateway é um provedor... A internet não funciona sem um gateway. Para conectar a internet, você tem que passar por um provedor. Então, esse provedor ele tem o gateway, que te conecta à internet. Então, o gate também é interessante por causa disso. Então, gate seria o grupo de atenção à tecnologia na educação. Eu pensei nessa questão da atenção, principalmente por um fator, além da necessidade de criar algum significado para o A, né? Tinha que ter alguma coisa. Então, a atenção. Eu falei, tá aí, interessante. Eu fui buscar na internet, lógico, eu lembrei dos grupos de atenção a diversas coisas geralmente relacionadas à atenção ao sujeito, tá aqui, atenção ao sujeito, atenção aos dependentes de drogas, atenção ao grupo de usuários de crack. Então, geralmente é utilizado pela saúde como atenção a alguma coisa emergencial. E como eu acho que essa questão
da tecnologia na educação é emergencial, eu acho interessante a gente propor, né, o nome do grupo ser GAT, grupo de atenção mesmo. A gente está vivendo um momento de atenção à questão da tecnologia na educação. A gente tem que dar prioridade a isso. Então, grupo de atenção à tecnologia na educação, a primeira proposta. Quando eu apresentei isso na reunião, foi sugerido que eu trouxesse outras fontes, né, propusesse outras fontes, experimentasse a utilização das cores da UFV ali no símbolo, né? Então eu cheguei a propor GAT01 porque a coisa do número binário e tal, mas não faz sentido, não. Então, né, nós temos o símbolo, né? Eu propus, primeiro pensei na possibilidade de romper isso mais e criar um livro assim, mas não é esse caminho, não. Eu coloquei as cores da UFV, mas considerei que ficou muito reggae, né? Legal. Viva Bob Marley. Aí eu pensei, né, nesse feriadão, eu falei, rapaz, o livro, né, o menino ali lendo, tem uma representação simbólica muito utilizada pelas instituições de ensino, que é isso aí, é o livro e o menino, a cabeça e o livro, né? Mas essa exposição é o para baixo, é o down, né, para baixo. Eu acho que seria interessante colocar para frente, né? Então eu busquei aí essa primeira adaptação, né, do gate ser para frente, né? Nós não somos um grupo que se direciona para baixo, nós temos que ir para frente. Buscando outras fontes, né, que eu não achei que combinou aquela fonte, principalmente pela projeção daquele círculo para frente, eu encontrei uma fonte que eu achei interessante, né? Esta. Então, aplicando, né, aquela proposta a essa nova fonte, ficou assim, né? Nós temos a representação do livro, a representação da cabeça, o vermelho, que é energia, essa energia dos investigadores, né, do sangue, que a gente pode dar por essas pesquisas que a gente vai começar a fazer. E esse ponto do que é vermelho, eu acho que representa o movimento dessa cabeça pensante que estava ligada ao livro à tecnologia. E não mais dominando, você vê que aqui ela está muito grande, é o livro, a cabeça, aquela faz parte desse conjunto, tecnologia, ela faz parte, ela é um detalhe, né? Se é que me entendem. Vamos lá. E aí, né, o menos é mais, reduzindo ainda mais, fica aí, mas o outro até que ficou interessante, né? Então, estão as duas propostas aí, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no grupo, no Facebook, as três propostas que eu achei mais interessante, né? Aquela primeira e essas duas, e aí a gente vota. É importante, eu acho, a gente registrar essa marca. Eu vi que na UFV tem um escritório de registro de marcas e patentes, né, que eles fazem todo o acompanhamento desse registro. Nós temos a possibilidade de fazer um registro do domínio. Por exemplo, eu pesquisei e vi que tem www.gat.edu.br disponível, né? A gente paga R$30 por ano para o registro desse domínio e nós podemos ter e-mails, né? atendimento@gat.edu.br. E caramba, confundi tudo. Né? Nós podemos ter os e-mails @gat e também tem a possibilidade de registrar o grupo,
junto ao MEC, ao CNPq, e ter www.gat.ufv.br. É uma possibilidade também para a gente, né, ficar atento. Eu acho que é importante a gente ter essa questão administrativa também funcionando, né? Porque não, né, outro grupo em outro lugar do Brasil ou em outro lugar do mundo pode registrar esse nome, né, essa marca. Então é importante para a gente também. Então é isso, meninas, né? Só aí vamos discutir lá no grupo, tá certo? Valeu, tchau.